Hoje eu quero falar com você sobre quem você é quando Deus te tira da zona de conforto. E você sabe que às vezes Deus vai fazer isso conosco, nos tirar da zona de conforto. Às vezes Deus vai nos levar e nos colocar diante de desafios, de situações às vezes que não vão nos agradar, que ali o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade não vai se realizar. E quem nós somos quando Deus nos coloca diante de um grande desafio? Quando Ele nos tira daquela zona de conforto, e aí surge às vezes uma situação desconfortável, ou um desafio, pode ser até uma batalha. Qual é a nossa reação? Qual é o nosso comportamento diante dessas situações? E isso é bíblico. Pastor, por que isso é bíblico? Porque um dia Jesus também foi levado para o deserto, e quem levou ele para o deserto não foi o diabo. Quem é que levou ele? O Espírito Santo, diz a palavra. E lá ele encara o diabo, ou seja, ele saiu da zona de conforto. Ali ele estava numa guerra. O diabo veio tentá-lo e ele mostrou quem ele era, um verdadeiro servo. Se posicionou na palavra, permaneceu na palavra. Diante de todas as investidas do adversário, Jesus não sai da palavra e ele mostra que ele está pronto para a missão que Deus tinha para ele. Então, às vezes, Deus nos tira da zona de conforto. Há uma outra passagem bíblica, que é Ezequiel, capítulo 37, onde Deus tira o profeta também da zona de conforto. A Bíblia diz que Deus pega ele em espírito e leva ele para o meio da onde, pessoal? De um vale de ossos secos. E lá ele mostrou também que ele estava pronto para a missão. Você não vê o Ezequiel murmurando, reclamando, se queixando. Você vê ele fazendo o que Deus manda, profetizando sobre o vale. Outro desafio que nós vemos também é que um dia Jesus chega para os discípulos e diz: entrem nesse barco e vão para o outro lado. Só que ele sabia que no meio viria uma tempestade. E aquela tempestade, queridos, deve ter sido tão grande que os discípulos, por que eles se assustaram? O pescador, ele está acostumado a estar em alto mar, está acostumado com tempestades que surgem no alto mar, e ele já deve ter percebido e visto muitas coisas. Mas por que diante daquela tempestade eles se assustaram? Porque talvez foi uma tempestade que eles não tinham visto ainda na vida. Mas você vê que Deus tira eles da zona de conforto, estava tudo bem, só ouvindo a palavra, só andando com Jesus, aprendendo. Aí chega o momento de sair da zona de conforto, deles enfrentar o desafio, encararem uma situação. E ali, o Pedro foi o que mais aprendeu, quando Deus tira ele da zona de conforto, porque os 11 foram reprovados, ficaram dentro do barco, com medo, dizendo: Pedro, você vai morrer, nós vamos morrer, e assustados, reprovados. Quem é que virou o líder da igreja? O Pedro. Porque ele venceu aquele desafio. E às vezes Deus vai nos provar, nos desafiar, nos tirar da zona de conforto. Pedro virou o grande líder da igreja. Só que ali o Pedro aprendeu duas lições que são importantes para nós. A primeira lição, ele aprendeu a andar sobre as águas. A segunda lição, ele aprendeu quando ele afundou. E às vezes, quando a gente afunda também, nós aprendemos grandes coisas. E ali ele aprendeu uma lição importantíssima. Ele voltou para aquele barco, ele não era mais o mesmo. Por quê? Porque ele sabia o que era andar sobre as águas, mas ele também sabia o que era o quê, pessoal? O que era afundar. Ali ele voltou outro homem, estava pronto. Virou o líder. No início, ele vira o líder da igreja cristã, dos principais apóstolos, no começo de tudo. Claro que depois vão surgindo os outros. Mas você vê que Deus primeiro tira ele. Agora vamos entrar no texto de hoje, que muitas vezes o que eu quero que você entenda é que Deus vai te desafiar, tirando você da zona de conforto. E a grande pergunta que fica para você que está aqui me assistindo, acompanhando é: qual vai ser a sua reação? Ou qual tem sido quando Deus tira você da zona de conforto? Quando você encara um desafio, um obstáculo, surge uma situação, é aí que Deus quer ver. E é ali que você mostra para Deus se você está pronto ou se você não está pronto. Nós vamos começar em Êxodo, capítulo 17. Nós vamos falar sobre o povo de Israel, e você já deve ter ouvido falar muito deles, já deve ter lido várias mensagens, deve ter ouvido também, já leu talvez o texto bíblico. Mas aqui Moisés está conduzindo o povo de Israel pelo deserto, já passaram lá, saíram do Egito, Faraó, estão caminhando pelo deserto. E agora Deus vai colocar eles diante de um desafio. E ali, irmãos, o Moisés não errou, Moisés está na direção de Deus. Êxodo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel, essa congregação partiu do deserto de Sim,
pelas suas jornadas. Agora pegue uma caneta e sublinhe isso aí, olha o detalhe da Bíblia. Segundo o mandamento do Senhor. Então você vê que Moisés estava na direção de Deus. Era o mandamento de Deus, o que ele estava fazendo e para onde ele estava conduzindo esse povo, para aquele deserto. Direção de Deus, era mandamento do Senhor. Agora observe, e eles acamparam, onde que eles acamparam, queridos? Em Refidim. Então Refidim é o desafio. É o que vai tirá-los da zona de conforto. E às vezes Deus permite desafios, nos leva a ter desafios, nos conduz para desafios, nos coloca em situações, lugares que nós não imaginamos. A grande pergunta é, quem é você? Fora da zona de conforto. E vai chegar o dia que Deus vai nos tirar dessa zona de conforto, onde a gente só recebe, talvez está aprendendo, para o dia de colocar isso em prática e ser desafiado. E ali você tem que mostrar que você está pronto. Aí diz mais, e acamparam em Refidim, agora preste atenção, e não havia ali, o que não havia ali, queridos? Água para quem? Lê comigo. Para o povo, mas o primeiro ponto que eu quero que você pare e pense comigo era mandamento de Deus. O Moisés guiou o povo na direção, o povo vai começar a brigar com Moisés, mas Deus estava dirigindo tudo. Agora, Deus não sabia que lá não havia água? Claro que Deus sabia. Deus não sabia para onde ele estava levando o povo dele? Claro que Deus sabia. Isso era um momento de tirá-los da zona de conforto, para ver se eles estavam prontos. Porque você sabe que o povo de Israel caminhou durante 40 anos em círculos, em um deserto, que eu e você, mais ou menos entre 20 ou 30 dias, nós sairíamos daquele deserto andando em linha reta. A gente sairia do deserto. E quantos anos eles caminharam? Tem muito crente assim dentro da igreja, que a vida da pessoa é uma vida onde ela só dá voltas. Quando parece que as coisas vão melhorar, a pessoa vê que ela volta para o mesmo lugar, para a mesma situação, mesmas lutas, mesmos problemas, como diz o ditado, estaca zero. A pessoa começa, ela se empolga, pastor, pum, mesmo lugar. Por que, pastor? Porque talvez alguma coisa reprovou você. Alguma coisa mostrou para Deus que você não estava pronto diante desse desafio. E Deus pode usar os mais inúmeros desafios e até situações inusitadas. Então eu tenho que estar de olhos abertos e pronto para ser testado e passar nesse teste a qualquer ponto, qualquer momento. Eles poderiam ter passado, ter mostrado para Deus que eles estavam prontos, que eles eram confiantes, que eles eram fiéis e terem saído do deserto. Mas não. Só o que eles fazem é brigar com Moisés e reclamar. E às vezes a gente também é assim, as coisas começam a dar errado, a gente briga com o pastor. Não, o culpado é o pastor da igreja, que não ora, que não jejua, que não busca por mim, que está na carne, que essa direção não foi de Deus, que não sei o quê. A pessoa às vezes não tem temor. Ela começa a agir desse jeito que nem o povo brigar com Moisés. Isso não pode ser assim. O que eles mostraram que eles eram quando eles saíram da zona de conforto? Que eles eram reclamões. É isso que eles mostraram que eles eram. Que era um povo que só sabia reclamar. Agora leia comigo. E não havia ali água para o povo beber. Então, às vezes, Deus vai nos desafiar. E é nesses momentos que Deus nos conhece. Agora leia. O que mais? Então, contendeu o povo com quem, pessoal? Então começaram a brigar com Moisés. Às vezes a gente faz isso, acha que o pastor tomou a direção errada, não foi dirigido, ou que não sei o quê. Irmão, não faça isso. Você tem que mostrar para Deus que você é um servo fiel, é uma pessoa confiante, que você não vai reclamar nunca. Ah, Deus não sabia que ali não haveria água? Claro que Deus sabia. Mas Deus queria ver qual é o comportamento do povo. Primeira coisa, o povo começa a brigar com Moisés. Reclamar do Moisés, dizendo por que nos trouxe para cá. Em vez de confiar, ficar do lado do Moisés. Você sabe que nos momentos mais difíceis é que você vai ter as maiores experiências. Só que você tem duas escolhas na vida. Levanta a mão assim, direita e diga com o pastor, diga confiar ou reclamar. O que você vai escolher? A primeira atitude deles foi brigar com Moisés. Ah, o Moisés, a gente sempre quer se revoltar contra o pastor, né? Ah, o pastor tirou o fulano, o pastor botou o fulano, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor pediu tal oferta. Só que a pessoa sabe reclamar, está amarrado. Você não pode ser esse crente aí. Acha que tudo é reclamar. Irmão, você tem que ser uma pessoa que confia. Eu vou confiar a Deus. Porque às vezes é Deus nos desafiando. E olha só, e contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água. Olha o que eles vão falar. Eles pediram, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis, Moisés está falando com eles,
Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, o povo ali sede de água, agora o que o povo fez? O povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós, nossos filhos e o nosso gado? Agora olha a atitude de uma pessoa de Deus. O que Moisés fez? E clamou Moisés ao... Essa é a sua atitude. Eu não sei qual é o desafio que você vai enfrentar ou está enfrentando, mas eu vim aqui te dizer: escolha orar ao invés de reclamar. Escolha chegar diante de Deus, falar com Deus, pedir uma solução para Deus, ao invés de ficar reclamando. Não reclame do chefe, não reclame do trabalho, não reclame da sua vida, não reclame desse desafio. Ore. Eu já vi crentes na igreja, às vezes pegarem um exame, e o exame apareceu uma doença que não tem cura, difícil. Essa pessoa não reclamou. Ela só louvou a quem? E ficou na fé. E eu vi essas pessoas contarem testemunhos de cura. Amém? E aqueles que ficam reclamando, às vezes, passam por uma barra. Porque a primeira coisa que a pessoa começa é: Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu sou dizimista, ofertante, patrocinador. Por que o Senhor deixou eu passar? Irmão, essa reclamação vai mudar a minha vida? Não vai mudar, irmão. Só que o problema é que muitas vezes, quando você é espremido, você bota para fora aquilo que já estava dentro de você. E às vezes você não sabia, mas você estava cheio de negativismo e reclamação. E a pessoa negativa é assim: para onde ela olha, ela enxerga defeito, ela enxerga dificuldade, ela enxerga problema, ela não consegue enxergar solução. E é esse crente que você não pode ser. Às vezes, escuta o que eu estou te dizendo, Deus vai te tirar da zona de conforto. Mostre para Deus que você está pronto, que você é um crente fiel, que você não vai reclamar, não vai ficar brigando com ninguém, você vai confiar em Deus, você vai orar. O Moisés foi orar e pediu uma direção: Deus, o que eu faço? Daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. E clamou Moisés, disse: que farei esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo dos anciões de Israel, toma na tua mão uma vara, como feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha Horebe, tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões da onde? Ou seja, ele feriu a rocha, foi a primeira vez, e a rocha deu água, acabou o problema. Mas o povo não estava pronto, tiveram que continuar caminhando aonde, queridos? No deserto. E essa é a grande pergunta: quem nós somos? Deus vai provar você, quer ver? Salmo de número 11, vai para frente. Às vezes Deus nos testa, Deus nos prova, às vezes pode mandar você para um lugar que você não gostaria. Mas, irmãos, pastor, o que eu faço? Irmão, não reclame. Diga: obrigado, Deus. O Senhor sabe o que está fazendo, eu vou confiar em Ti. Deus fez isso com muitas pessoas. O Abraão estava super bem na casa do pai dele, morando em Harã. E chega o pai dele e diz, chega Deus e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Para onde? Para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, eu não vou dizer onde que é, Abraão. Vai caminhando, quando eu sentir eu digo: dobra à esquerda, dobra à direita, acampa aqui, vira lá, vai para cá. Ou seja, o Abraão saiu sem saber para onde ia, caminhando pela fé. Por isso que se chama o Abraão o pai do quê? Da fé. Você nunca viu o Abraão reclamando, irmão? Você viu o Abraão andando com quem? Com Deus. E isso é o que a gente tem que começar. Deus tira ele da zona de conforto e escolher a pessoa certa, um homem de fé, que não está preocupado onde ele vai dormir à noite, mas está preocupado em me obedecer. E é esse tipo de crente que Deus quer encontrar em você. Às vezes a primeira coisa que a pessoa sabe fazer é reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do obreiro, reclama da vida, reclama do marido, reclama da esposa. Olha para alguém perto de você: ainda bem que tu não reclama. Né? Reclama dos filhos. Mas quem fez foi você, então dê glória a Deus. Amém? Reclama, e a educação que eles têm, quem é que deu? Então pare de reclamar. Às vezes a pessoa reclama do trabalho, reclama. Tem gente que reclama ou não tem? A pessoa enfrenta um desafio, a primeira coisa que a pessoa faz é reclamar. Pare de ser esse crente. Sua vida vai ficar parada, travada, você vai ficar dando voltas, você vai ficar anos na igreja, vai ver os outros melhorarem, evoluírem, mas nós vamos ficando para trás. A pessoa reclama, troca pastor, você reclama, vem outro pastor, reclama, vai vir uma pastora, reclama. Não importa quem vem, só o que a pessoa faz é o quê? Então você tem que mudar, irmão. Porque às vezes dentro de você as coisas não estão bem. Aí diz aqui, Salmo 11, olha como Deus prova o nosso coração. Vamos lá, versículo 5, todo mundo. O que diz o 5? O Senhor prova. Quem é que Ele prova? Irmão, Deus às vezes vai nos tirar da zona de conforto, vai nos testar, vai ver o que tem dentro de você. Mas a sua alma aborrece quem, amados? Quem é o ímpio? Conhece a palavra, mas na hora H não pratica.
sabe o que está escrito, faz ao contrário. E não é só o ímpio que ele aborrece. Quem murmura, quem reclama, quem não pratica. E o que ama, o quê? Sai de perto dessas pessoas. Não se envolva com elas, porque Deus vai reprovar você. Quem ama a violência é a pessoa que fica procurando algo para atrapalhar a vida de alguém. A pessoa fica procurando alguma coisa, chega alguém para você e vai dizer: ô fulano, eu ouvi falar tal coisa, tu confirma? Não, eu não me meto nessas coisas. Amém? Não, mas eu quero que tu confirme, é verdade ou não é verdade? E não sei o quê. Alguém me contou e já sai dessa, porque a pessoa não viu, ela não sabe a verdade. E o telefone sem fio nunca funciona. Quem é que já brincou de telefone sem fio? Começa na ponta de um jeito e chega lá como? Chega no final sempre diferente, aumentado, sempre incrementado o negócio. Então você tem que sair desse, não ame a violência, não se envolva com essas coisas. Fique longe disso, irmão, porque isso vai atrapalhar você. Ainda mais se você começar às vezes, e você nem sabe, mas às vezes você está fazendo algo contra uma pessoa de Deus. Você vai arranjar o pior problema da sua vida. Isso eu aprendi cedo. Arranje um problema com o diabo, mas não arranje um problema com Deus. E ali você vai arranjar um problema ruim. Ah, pastor, mas eu só estou ouvindo, irmão. Só ouvir já é errado, principalmente se ouvir coisas que não são boas. Então se afaste. E às vezes Deus está fazendo isso para provar você. Se afaste disso. Às vezes a nossa vida não muda por causa das pessoas com quem você anda. E você sabia que as pessoas que andam umas com as outras, elas são parecidas? Quem gosta de fofoca vai andar com quem? Só? Quem gosta de ficar investigando a vida dos outros vai andar com quem? Com quem gosta disso. Quem gosta de reclamar vai procurar andar com quem? Porque daí tu pode reclamar no ouvido do outro, o outro não vai falar nada, ele vai ficar recebendo toda a tua reclamação, porque ele gosta de reclamação. Agora, quem gosta de orar vai andar com quem? Pessoa de oração. Quem gosta de meditar na palavra, ter sempre uma palavra na ponta da língua, na boca, para dar para os outros, vai andar com quem? Gosta da palavra. Quem está entendendo? Às vezes, é só olhar com quem você anda, já dá para ver que tipo de pessoa você é. Então você tem que começar a mudar isso. Andar com pessoas boas. A Bíblia já deu um conselho. Anda com sábios e você será o quê? Sábio. Mas o companheiro dos tolos vai ser afligido, sua vida não muda. E às vezes Deus vai testar você. E o que você tem que fazer? Você tem que passar no teste. Vamos em Provérbios 17. Provérbios capítulo 17. Então, às vezes, Deus vai nos tirar da zona de conforto, Deus vai nos testar, que você possa passar no teste. Você seja um servo fiel, um membro da igreja firme, uma pessoa de Deus que não é de murmuração, que não fica se envolvendo em fofoca, intriga. Você é sério, você é da palavra de Deus. Você tem que ser esse tipo de pessoa. Provérbios capítulo 17. Todos acharam? Então vamos lá com o pastor, Provérbios 17. E se afaste dessas coisas, porque isso não faz bem para nós. Provérbios 17, versículo 3. Às vezes aquela pessoa fica só falando coisa, falando isso. Não, irmão, se afasta disso aí, isso não é bom. Provérbios 17, versículo 3. O crisol é para a prata, o forno para o ouro. Agora leia o final. Mas o Senhor, o que ele faz, querido? E ele pode provar de várias maneiras, de várias formas, até de maneiras inusitadas, até você recebendo uma ordem que você não vai gostar, Deus colocando algo, ele vai fazer isso. Ele levou o povo para um lugar que eles não queriam, onde não tinha água. Deus pode nos testar e Deus está provando meu coração. Por que Deus está me provando? Normalmente ele vai te provar antes de te promover. Antes de toda grande promoção, sempre vai ter um teste. E nós temos que passar nesse teste. Quem é que está esperando uma benção grande aí? Diga amém. Antes de toda a benção grande vai ter o quê? Vai ter um teste. Deus às vezes vai provar o nosso coração, mostrar para você se você está pronto ou não. Provou o povo de Israel. Queria tirá-los do deserto, mas viu que não dá. Não, esse povo aqui é reclamão, tem que continuar no deserto. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles, a reclamação. Tem gente que saiu do mundo, mas tem coisas do mundo que ainda estão dentro de você. Que às vezes a pessoa não tirou, continua. Como? Às vezes no mundo você gostava de uma fofoca, continua. Gostava de falar, continua. Era uma pessoa reclamona, continua. Então tem coisas do mundo que a gente tem que tirar de nós. Você tem que dizer: Deus, eu não quero mais ser assim. Deus vai provar o nosso coração. E Deus às vezes vai nos testar. Mas que Deus possa encontrar em você uma pessoa boa. Vamos em Isaías 48. Tem uma tradução, não sei se o maestro conseguiu achar para nós. Não tem? Mas aqui o pessoal deve ter no culto. Tem uma tradução que diz assim: eu te escolhi.
na fornalha. Você vai ler Isaías 48:10. Todos acharam? Então lê com o pastor, o maestro vai colocar na tela. Deve ter alguém aqui, porque de manhã tinha várias pessoas que tinham a Bíblia com essa tradução. Dá para a gente ver se não é atualizada, que tem essa tradução diferente. Vamos lá, 48:10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. A minha tradução é a corrigida. Ela diz assim, ó: provei-te na fornalha da aflição. Tem alguém que tem uma tradução que diz assim, ó, em vez de provei-te, diz te escolhi na fornalha da aflição. Olha lá, irmã, lá no fundo tem a tradução. Qual que é a sua tradução? Fala aí para alguém, para eles me falar. Quem mais? Tem alguém que tem aí te escolhi? A irmã aqui também, ó. Algumas pessoas têm. Quem é que tem essa tradução? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Olha aí, tem bastante gente. Te escolhi. Por quê, pastor? Porque provar é escolher. Eu vou te dar um exemplo. Teve um dia que eu fui comer um gelato com a minha esposa, que é um gelato, é um sorvete diferente, não vai gordura, é bem diferente desses outros. Vocês têm um lugar que vende gelato aqui. Aí eu fui comer, o que eu fiz? Eu falei para ele, ó, deixa eu provar. Ou seja, eu estava escolhendo. Me dá uma provinha desse aqui, eu peguei um pouquinho. Ah, gostei. Me dá uma provinha desse outro aqui. Peguei um pouquinho. Ah, gostei também. Ou seja, provar eu estava escolhendo. Então olha o que Deus diz, que Ele escolhe você. Quando é que Ele me escolhe? Na fornalha. Não são os dias bons que fazem Deus te escolher. É o seu comportamento nos dias ruins que vai fazer Deus te escolher. Porque nos dias ruins, você mostra quem você realmente é. E é nesses dias que Deus nos escolhe para aquilo que Ele quer fazer. Você quer ser escolhido por Deus? Passe na prova. Deus vai te tirar da zona de conforto. Nesses dias, mostre que você é fiel. Amém? Leia de novo, como é que diz? Provei-te na fornalha, perdão, eu te purifiquei, mas não como a prata. Provei, ou como diz a tradução de alguns irmãos aqui. Escolhi-te. Aonde que Deus nos escolheu? Na fornalha do quê? E às vezes não são os momentos bons que fazem Deus nos escolher, mas é o comportamento que nós apresentamos nos dias ruins. No dia da tentação, no dia da prova, no dia da dificuldade, no dia que alguém vem te falar alguma coisa. O seu comportamento diante do que essa pessoa vem te falar é o que faz Deus escolher você. Amém? É o que vai fazer Deus te escolher. Quando você mostra quem você é. Mostre que você é de Deus. Mostre que você é uma pessoa boa. Amém? Olha o que diz o Salmo 101. Vai um pouquinho para trás comigo. Então, o que eu estou pregando para você? Que Deus, às vezes, vai nos tirar da zona de conforto. E o que faz Ele nos escolher é o nosso comportamento diante desses desafios para os quais Ele nos leva. Ele levou Jesus para o deserto. Ele levou Ezequiel lá para o vale de ossos. Ele levou Pedro para a tempestade. Ele levou o povo através da direção do Moisés para Refidim, onde não havia água. Mas tudo foi direção de Deus. Por quê? Porque ali Deus está nos testando. Quando Deus me leva para o desafio, Ele quer ver o meu comportamento. E é o comportamento que você tem diante do desafio que faz Deus escolher você. Quem é que levou o Davi até o Golias? Quem, pessoal? Deus. E o comportamento dele foi diferente. Deus escolheu ele para ser o rei. Ali ele mostrou que ele estava pronto. Porque o comportamento dele foi diferente. Você tem que ter um comportamento diferente. Quando Deus te tirar da zona de conforto, mostre quem você é. E mostre que você é de Deus. Amém? Que você não vai reclamar, que você vai ser fiel. Quando vier a luta, seja fiel. Salmo 101, versículo 6. Eu quero que todo mundo pegue uma caneta, sublinhe esse versículo, anote ele, bote no espelho da sua casa, olhe para ele todos os dias e lê para você mesmo. Versículo 6, amados, o que diz? Os meus olhos procurarão quem? É esse que Deus está procurando, irmão. Quem você é quando Deus te tira da zona de conforto. Qual o comportamento que você tem apresentado diante dos desafios, diante das lutas, dos obstáculos? Deus está procurando pessoas fiéis. E você tem que ser fiel. Amém? Levante sua mão e diga, eu vou ser fiel. É essa pessoa que Deus quer encontrar, que Ele encontre em você. E meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam com quem? Contigo, com Deus, amém? Vai estar com Ele se você for fiel. O que diz? O que anda num caminho o quê? Esse tem que ser você. Você é a mesma pessoa dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa. Você não muda. No meio dos amigos, o que diz o final?
esse me servirá. Irmão, Deus está procurando pessoas fiéis. A grande pergunta desde o início é a mesma. Essa é a mensagem de hoje. Quem é você? Fora da zona de conforto. Qual é o seu comportamento? Qual é a sua atitude? O que você fala nos momentos difíceis? Deus não nos escolhe nas horas boas. É o nosso comportamento diante do desafio que faz Deus nos escolher. E que diante dos desafios, você mostre que você é fiel para que Deus possa te escolher. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.